Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Eu sou a professora Adriana François Wagner, administradora e mestre em Saúde e Meio Ambiente. Nesta aula, estudaremos sobre a eficiência e a eficácia organizacional. Basicamente, para vocês gravarem, digamos assim, a eficiência ela é a ação propriamente dita e a eficácia é o resultado. Então, a eficiência é no decorrer do processo e a eficácia é no final, quando eu tenho o resultado, aquele produto, por exemplo, pronto, né? E eu espero que ele seja tanto eficaz como eficiente. Então, vejamos todas as características envolvidas nessas duas palavras que são fundamentais na nossa área, na administração. No estudo da eficiência e da eficácia, veremos, por exemplo, o alcance dos objetivos e a utilização dos recursos da melhor forma possível, o trabalho do administrador também nessa aula e também a atuação. Na eficácia organizacional, por exemplo, nós conseguimos fazer com que o trabalho do administrador ele tenha a eficiência necessária para que a organização tenha o melhor resultado possível, né? Na entrega de seu produto, visando os lucros organizacionais, enfim, nessa linha toda. Então, basicamente, tudo que se faz se destina ao alcance de um objetivo, como nós já vimos lá na nossa primeira aula, né? Lembra que eu falei para vocês que a palavra objetivo estaria em muitas de nossas aulas, né? E aqui ela retoma novamente. Pelo menos assim deveria ser, né? Que toda organização visa o objetivo, né? Atingir o seu objetivo, ou basicamente o seu resultado esperado, planejado. É aquilo que é feito e está relacionado com a eficiência, né? Então, a eficiência, como nós falamos, é basicamente a ação. E aquilo que é alcançado se refere à eficácia, ao resultado. A eficiência é uma medida de utilização de recursos onde se faz algo, né, alguma coisa, e refere-se à relação entre entradas e saídas no processo. Então, por exemplo, na teoria de sistemas, a gente estuda basicamente a entrada, né, os nossos recursos, existe todo o processo de transformação e tem a saída, o produto propriamente dito, ele pronto, tá? Então, quando nós mencionamos aqui entradas e saídas, é pensando nesse processo, né? Input, output. Então, entrou, processou e saiu. Quanto mais saídas são obtidas com as mesmas entradas, maior o grau de eficiência alcançada. Tá? Então, essa é a lógica da eficiência. A eficiência é operar de modo que os recursos sejam mais adequadamente utilizados, né, pela organização. E a eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos. Então, ela é maior, né, dos resultados propostos, esperados, planejados. Está relacionada à realização das atividades que provoquem o alcance das metas estabelecidas, e a eficácia é a medida de alcance dos objetivos ou os resultados da organização. A eficácia significa fazer as coisas certas, de modo certo, no tempo certo. Então, gravem muito bem isso. Quais são os elementos diferenciais, então entre eficiência e eficácia, né, para fixarmos esse assunto? Então, basicamente, a eficiência, ela trabalha com os meios, né? Então, lembra que eu falei para vocês ali da entrada, do processo e da saída? Então, os meios é essa transformação. Já a eficácia trabalha com o resultado final, que é a nossa saída. Né? A eficiência, ela realiza tarefas. Então, ela executa, né? Que é o processamento, é a transformação. É isso. Tá? Transformação. Já a eficácia, ela pensa na consecução dos resultados, dos objetivos lá estabelecidos. A eficiência trabalha com a resolução de problemas. Por exemplo, se na minha linha de produção eu estou produzindo uma caneta azul royal e acabou a cor naquele momento, o que acontece? Eu preciso parar a minha linha de produção e injetar mais cor para que a minha linha siga normalmente, né? Então, se eu tive esse problema aqui, eu preciso parar e executar, né? Para que não tenha mais refugos, para que as canetas, por exemplo, não saiam com uma cor diferente do que o cliente me solicitou. Já a eficácia, ela pensa no acerto, na solução proposta. Na eficiência, eu treino os meus funcionários para transformarem, né? Eles participam desse processo aqui de transformação, de execução. Já na minha eficácia, as operações são realizadas corretamente. Eu preciso ter meu produto entregue, a saída dele correta. Tá? Eu não posso entregar para o meu cliente um produto, por exemplo, com refúgio, com uma qualidade não desejável. Tá? A eficiência administrativa está relacionada ao uso dos recursos organizacionais, de modo que resulte em alto desempenho de saídas, que é a nossa eficácia, em altos níveis de satisfação entre as pessoas que fazem o trabalho necessário. Uma relação entre o uso de recursos e o alcance das metas estabelecidas, as condições de eficiência e eficácia no desempenho organizacional. Tá? Então, é essa a linha quando nós pensamos na junção de ambas, né? Na eficiência e na eficácia. Então, basicamente aqui eu tenho um quadrante e nele nós temos a utilização dos nossos recursos, né? De que forma é a melhor, por exemplo, para que eu tenha um bom resultado na minha empresa, né? Então, basicamente já respondo que é essa aqui, né? Onde eu tenho uma utilização de recursos muito boa,
tá? E onde eu tenho, né, um alcance de objetivos aqui, ó, alto, tá? Então, basicamente aqui, onde eu tenho o quê? Os meus objetivos atingidos e os recursos bem utilizados. Então, por exemplo, nessa linha aqui, eu não tenho refúgio, eu não tenho parada na minha linha de produção para parar, né, perder tempo e, na realidade, fazer com que todo o processo retome com mais produto aplicado. Enfim, aqui, por exemplo, eu devo ter muito bem pensado e organizado uma linha de planejamento e controle de execução do produto. Porque se eu planejei muito bem, eu vou entrar nesse quadrante aqui, né? Eu vou ter o meu objetivo e o recurso utilizado muito bem, se eu tive todo esse planejamento. Então, existe, por exemplo, uma alta produtividade e um elevado desempenho. É aqui que toda a organização sonha em ter entre o uso de eficiência e eficácia na organização. Por exemplo, se eu tenho já a utilização pobre dos meus recursos e tenho um objetivo, um resultado objetivo alto, ele está equilibrado, né? Então, ele é eficaz, mas não eficiente. Então, ele é só eficaz nesse caso. Ele atinge o objetivo, mas alguns recursos são desperdiçados. É o caso, por exemplo, se eu tenho refúgio na minha empresa, né? Se eu tive que descartar a quantidade final de produtos que eu entreguei para o meu cliente, se eu tive um prejuízo, se eu tive um descarte, uma qualidade ruim daquele produto, se ele passou pela auditoria e controle da qualidade, não estava correto para entrega ao meu cliente, eu tive aqui esse refúgio, né? Eu tive esse desperdício, eu tive esse prejuízo. Já quando eu tenho, por exemplo, um alcance de objetivo baixo e pobre, né, na minha utilização de recursos, ele não é nem eficaz e nem eficiente. Ele não atinge o objetivo e ele existe ainda desperdício. Então, o meu desempenho é o precário, é o pior possível numa organização. Essa linha aqui, então, essa linha aqui, vamos esquecê-la. E, pensando que eu tenho aqui utilização, por exemplo, boa dos meus recursos, mais um baixo alcance de objetivo. O que eu tenho? Eu tenho, então, o meu processo, então, ele é eficiente, mas não eficaz, né? Os meus recursos são bem aplicados, mas os objetivos, eles não são alcançados. Então, o meu desempenho também é precário. Tá? Então, vamos considerar que o sonho e para a melhoria, para a organização ela ter sucesso, ela ter lucro, né? O uso bom de recurso e também um alto desempenho organizacional aqui no atingimento dos objetivos e das metas estabelecidas, ela tem um processo eficaz e eficiente. Aqui nós temos também um outro quadrante, basicamente na mesma linha que a anterior, né, mas é mais conceitual. Então, você tem aqui, por exemplo, como nós falamos, uma baixa eficiência e uma alta eficácia. O administrador, ele escolheu metas certas para alcançar, mas faz mau uso dos recursos para o alcance das metas. Então, ele planejou muito mal, né? Então, o resultado, sai um produto que o consumidor quer, mas muito caro para que ele compre, né? Porque eu tive prejuízos no decorrer disso, e eu aplico esse prejuízo, querendo ou não, para o meu consumidor final. Eu gastei aquele produto, no processo de refúgio, eu utilizei dele, né? Então, tenho esse prejuízo aqui. Já quando eu tenho uma baixa eficiência e uma baixa eficácia, o administrador, ele escolhe metas erradas para alcançar e faz mau uso dos recursos. Então, o resultado final é uma baixa qualidade de produto ou serviço, né, executado, que o consumidor não quer, né? Então, aqui, o consumidor não quer, né? Ele não vai comprar aquilo. Ou se for na área de serviços, ele vai ser mal atendido, né? Ele não retornará mais naquele local. Já quando eu tenho uma alta eficiência, uma alta eficácia, que é o melhor mundo de todos, o administrador escolhe metas certas para perseguir e faz bom uso dos recursos, né? E assim, sucessivamente, ele alcança o melhor resultado possível para a organização. Então, o meu produto é um produto que o consumidor quer, a qualidade e o preço que ele pode pagar. Então, aqui, como eu falei, é o mundo ideal corporativo. E já na nossa alta eficiência, mas baixa eficácia, o administrador escolhe metas inadequadas, mas faz bom uso dos recursos, né? Mas eu tenho mesmo assim um resultado ainda falho. É um produto de alta qualidade que o consumidor não quer, né? A eficácia de uma empresa, ela depende basicamente de dois aspectos: da capacidade de identificar as oportunidades e as necessidades do ambiente, né, do seu público-alvo, do seu cliente, e da flexibilidade e adaptabilidade, objetivando o aproveitamento dessas oportunidades e necessidades do ambiente. A eficácia provoca a perenidade, que é a manutenção da organização ao longo de um grande período de tempo, o que é muito bom. Já falando, então, sobre a eficiência e eficácia, né, um bom administrador, um excelente administrador, ele vai trabalhar com essas duas ações, né? Então, basicamente, nós definimos o trabalho do administrador, né? Definimos como um gerente, como alguém que se esforça para alcançar objetivos. Olha só, a nossa palavra, né, dessa disciplina é objetivos, quantificáveis nesse caso, relacionadas às finalidades do subsistema, e um administrador como aquele que se esforça para atingir objetivos não quantificáveis, independentemente do efeito final de sua consecução. A despeito das similaridades nas atividades gerais de um administrador,
Os trabalhos individuais de um gerente são vastamente diferentes. O trabalho individual, além de diferenciado, é influenciado pelos seguintes fatores. Vejamos. Natureza da organização, sua filosofia, os objetivos, o tamanho. Por exemplo, se eu como administrador ingresso numa empresa indiana, ela tem uma outra cultura, até mesmo de feriados, né? Então, por exemplo, os feriados nacionais aqui do Brasil pode ser que não sejam respeitados, né? E lá sejam respeitados. Então, eu me adequo com os feriados, com a cultura, com as crenças, os valores dessa organização. Também com o seu tipo de estrutura, né, o seu tipo de organograma. Cada uma tem uma escolha de organograma, se vertical, se horizontal, e outros tantos que nós temos na nossa área. Atividades e tarefas realizadas, a tecnologia utilizada e os métodos de realização do trabalho, cada qual tem a sua, né? A natureza do pessoal empregado, de que forma eles são contratados, e o nível do trabalho do administrativo nessa organização. Então, todos esses são fatores importantes. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, identifica 3 tarefas igualmente importantes, mas essencialmente diferentes que devem ser realizadas. O preenchimento, por exemplo, da missão e propósitos da instituição, qualquer que seja o tipo, né, o tipo, porte, enfim. O estabelecimento de trabalho produtivo e da realização dos colaboradores e a administração dos impactos sociais e das responsabilidades sociais também, dos seus impactos e das suas responsabilidades. Além dessas tarefas, Drucker identifica também 5 operações básicas no trabalho administrativo. Quais são eles? Estabelecer objetivos para cada área e setor e descrever o que precisa ser feito para alcançá-los, né? Para que a empresa e todos saibam qual que é o lema, qual que é a missão, a visão dessa organização. Então, isso, basicamente, é a tarefa da área de administração de recursos humanos, né? Identificar e verificar quais são as funções da empresa e de cada função, quais atividades elas devem executar, né? Eu contrato um funcionário, por exemplo, um assistente de compras, eu tenho que saber quais são as atividades que essa pessoa executará na minha empresa. De organizar as atividades, decisões e relações necessárias para classificar e dividir o trabalho e criar a estrutura organizacional, então que está diretamente ligada ao nosso organograma, né? Até mesmo para a pessoa saber, por exemplo, quem é a sua chefia imediata, a quem ela se reporta, né? Quem são os seus subordinados, então isso está inerente a esse item. Comunicar e motivar para a obtenção de uma equipe de pessoas responsáveis por vários cargos, né? Isso é muitas vezes necessário. Medir e avaliar, estabelecendo os alvos e medições de desempenho, tanto do nível como de organização como um todo, e desenvolver pessoas dirigindo, encorajando e treinando de modo a bem desenvolver os propósitos, os próprios subordinados, o que depende de como o administrador gerencia, né? Então, aqui também é uma habilidade na linha de direção e liderança. Já ao falarmos sobre a atuação do administrador nas organizações, por exemplo, nós temos aqui esse ciclo, né, essa linha aqui, que equivale às funções e também às tarefas executadas. Por exemplo, né, um conselho diretivo lá no nosso organograma, ou um cargo equivalente, né, cada empresa tem a sua classificação, ela determina, por exemplo, essa linha aqui, essas funções, determina os objetivos e a formulação da política organizacional. E lembram lá da nossa aula dos níveis organizacionais? Lembram daquilo? Aqui basicamente é quem? É a nossa alta administração, né? Então, nossa alta administração aqui. Se pensarmos, né, no nosso organograma, de cima para baixo. Já na administração e no gerenciamento, que é a nossa linha do nível gerencial médio, né, eles implementam as decisões das políticas, né, estabelecidas aqui e executam o trabalho, né, executam orientando e supervisionando o trabalho dos demais, né. E aqui embaixo eu consigo fazer com que os meus objetivos, eu tenho a clareza deles, né? Que o meu planejamento do meu trabalho seja de fato organizado, as organizações das minhas atividades, a direção dos meus recursos e o controle do meu desempenho. Então, se nós pensarmos no todo, né? No planejamento, na organização, na direção e no controle, eu fecho esse ciclo, né? Aqui, ó. Controle do desempenho, tem que ter esse último item. Caso aqui aconteça algo errado, por exemplo, daquilo que eu planejei aqui no início, no meu esperado, no meu planejado, eu tenho que tomar uma ação corretiva aqui para que não aconteça mais, para que aquele erro seja sanado naquele momento, para que não prossiga, tá? Então, com tudo isso, né, com todo esse processo, o que acontece? Eu alcanço os meus objetivos estabelecidos dentro das orientações e políticas da organização, né? Que é aquilo que eu planejei aqui no início, ó, que a alta administração, que a presidência, os vice-diretores programaram. E assim, então, nós encerramos nossa aula. Desejo-lhe bons estudos. Essa aqui é nosso livro da Biblioteca Virtual. Se você quer se aprofundar nesse assunto, você verificará a rota, lá bem desenhada para vocês, e também complementará seus estudos aqui nesse livro da Biblioteca Virtual. Ok, pessoal? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.